Coronel, é uma situação bem truncada, né? Como disse o João, bem complexa. Você tem acordos previamente feitos, você tem essa questão eleitoral, você tem um público aí que não quer contato com o Jair Bolsonaro, apesar do presidente Bolsonaro ter tido muito voto em São Paulo, e o risco iminente da prefeitura de São Paulo cair mais uma vez na mão da esquerda. Vamos lembrar que São Paulo já teve na prefeitura outras figuras aí da esquerda e que não trazem saudade, né? Vamos falar, inclusive, só para citar, né? O atual ministro da Economia, que fazia a ciclovia de um lugar para lugar nenhum, pintava asfalto, enfim. A gente sabe como é que é. Como é que o senhor vê toda essa situação? É uma situação muito delicada, né? Meus amigos, eu vejo isso com uma profunda tristeza, né? Isso, infelizmente, demanda um diagnóstico, no meu entender, até mais amplo, e de uma série de deficiências que aqueles que se classificam como alinhados ao espectro político de direita, e eu certamente me enquadro dentro desse espectro político, nós temos que fazer uma análise de tudo que nos falta. E nos falta, inclusive, um partido. Enquanto a esquerda tem um partido que ele é bastante competente na condução da sua política e bastante rigoroso em relação até às suas estratégias e também às suas ideologias, a direita, a nós de direita, falta muito isso. Aqueles partidos que normalmente se classificam como de direita, eles muitas vezes optam pela real política, por aquilo que é mais vantajoso, muitas vezes não ao povo em si, mas às suas expectativas políticas. Então nós não temos, infelizmente, um partido referência de direita. Talvez esteja se tentando transformar o PL nessa referência, mas nós vemos que essa luta ela está bastante desigual. O PT tem aí um histórico de mais de 50 anos, pelo menos ali de formação, tem uma base sólida, tem uma ideologia, e nós muitas vezes temos dificuldade nisso, ao ponto de chegarmos sem um candidato realmente de direita à eleição da mais importante cidade do Brasil. Eu não tenho dúvida de que a eleição de São Paulo representa algo bastante importante para o ano que vem, é a principal eleição do ano que vem, tendo em vista que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, é uma das maiores metrópoles do mundo e, sem dúvida, a cidade mais importante do Brasil. Então, nos falta muito dessa unidade de pensamento, nos falta uma formatação ideológica e nós vemos isso em todos os setores, todos os entes federados, principalmente no federal, em que nós vemos aí muitos políticos que se elegeram com a bandeira do Bolsonaro, se elegeram com as pautas de direita e estão bastante agora alinhados ao governo socialista do Lula. E é preciso que seja dito, toda a ideologia do Partido dos Trabalhadores é uma ideologia socialista. Nós não podemos cair naquela falácia de nós mesmos dizermos que eles são progressistas. De progressistas eles não têm absolutamente nada. Pelo contrário, eles são regressistas, eles são socialistas e eles querem retroagir a nossa economia a uma economia baseada na posse dos principais fatores de produção por parte do governo. Ora, então eu vejo essa situação específica de São Paulo com uma profunda tristeza. Evidentemente, uma chapa encabeçada por um representante de direita seria bastante importante dentro desse cenário. Infelizmente, até o momento, o presidente Bolsonaro ainda não se manifestou e eu espero que ele se manifeste. É preciso que um líder político tenha um posicionamento claro, tenha um posicionamento enérgico. O silêncio foi a técnica utilizada pelo Bolsonaro ao final do ano passado e o final dessa técnica não foi bastante promissor. Nós nos encontramos numa situação bastante delicada, talvez até em função desse próprio silêncio. Então, me parece que, no momento, o Bolsonaro tem que assumir a liderança e tomar uma posição. Até o momento, ela não foi tomada. Então, nós não podemos ainda dizer quem contará com esse apoio do Bolsonaro. O que eu entendo é que o MDB, ele certamente não representa a direita, como foi muito bem dito aí pelo João. O MDB, eu lembro, é o partido da Tebet,
é o partido que acabou por entregar a presidência da República na mão do PT. Então, tudo que nós estamos passando agora, todo esse sanhaço que a nossa sociedade está passando, e que provavelmente piore nos próximos anos, é, de uma certa forma, responsabilidade do MDB. E nós não podemos nos esquecer disso. E também esse apoio do João Dória ao Ricardo Nunes também indica bastante coisa. Ora, me parece que o Bolsonaro estará produzindo, se realmente apoiar o Ricardo Nunes, estará produzindo ou um derrotado ou um futuro traidor. E, sem dúvida nenhuma, isso é decorrência de toda uma pressão que foi feita pelo presidente do PL, pelo Valdemar Costa Neto, que não queria entregar a legenda para o Salles, achando que aquelas funções que estavam em jogo, numa possível eleição do Ricardo Nunes, seriam mais vantajosas do que concorrer com realmente um candidato de direita. Então está pesando aí uma pressão realizada pelo presidente do PL e talvez também pelo governador de São Paulo, Tarcísio, que prefere apoiar o Ricardo Nunes, apesar de todas as suas deficiências. Então me parece também, infelizmente, que a quantidade de traidores que o Bolsonaro conseguiu arrecadar nesses últimos anos não foram suficientes para que ele perceba umas boas posições políticas e quem realmente ele deveria apoiar. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.